Boa noite. Estamos iniciando mais um programa, A Voz do Consolador, e com certeza, sentindo os vossos corações batendo junto com o meu. Às vezes a pessoa pode falar, mas o senhor Nelson só fala aquelas coisas, aquelas ladainhas. Gente, para uma candeia se manter acesa, é preciso óleo. Então nós estamos aqui para manter acesa a chama da renovação, né? E muitas vezes trazendo à baila fatos, acontecimentos, sendo analisados à luz da doutrina dos Espíritos. Melhor ainda, à luz da realidade, não é? Da realidade espiritual da vida, que é a nossa natureza mais ampla e mais profunda. Então eu acho que nós temos que procurar, sim, sempre estarmos aí, dialogando, façam perguntas, questionem, não é? Ajuda a divulgar. Eu estava vendo uns depoimentos aí, principalmente da dona Ruth. Veja o quanto bem fez para ela acompanhar esses programas, que para muitos, eu tenho certeza, devem falar, programa chato. É chato para quem é redondo. Porque, gente, nós temos que encontrar um lado. Não podemos ser redondos. Nós temos que criar um objetivo. Construir uma meta. O que você quer alcançar na vida? Ora, se você não compreende a tua natureza integral, os teus projetos vão sempre esbarrar em decepções, né? E muitas vezes até em sofrimentos, porque às vezes focamos fora da realidade que nos diz respeito. É que nem a criatura que vive preocupada o que comer amanhã. Jesus sabia de tudo, foi o grande psicólogo, o grande cientista de todas as épocas, não é? Quando ele fala, não vos preocupeis com o que comer amanhã. É óbvio que ele não quis dizer para a gente se deitar e dormir e deixar que o alimento vai cair do céu. Não é nada disso, não. Alguns podem até usar essa interpretação. Mas, na verdade, ele diz que o excesso de preocupação é que muitas vezes entrava os passos na evolução. Vivemos angustiados, tem uma grande massa aí no mundo, vivendo angustiada, ansiosa, não é? Como se o mundo fosse acabar amanhã. Gente, somos espíritos eternos, vamos ter todo o tempo do mundo para alcançarmos a angelitude, que é o nosso verdadeiro destino. Então, por que não começar já? Não nos tornar anjos numa vida, mas alcançarmos pelo menos um padrão razoável de mansidão. Mansidão que eu digo, não é a ausência da violência, é a mansidão no pensar, no falar, no sentir e até mesmo no olhar, porque às vezes um olhar de desdém machuca mais do que qualquer outra coisa. Então, ser caridoso, alcançar a mansidão, temos que olhar por esse aspecto e não apenas encararmos a caridade como ato de doar alguma coisa, mas sim como um ato de você se doar, até mesmo na hora de doar alguma coisa. Porque, gente, no ato de doar, vale muito mais os teus pensamentos naquela hora, a tua palavra com a pessoa que vai ser o alvo dessa caridade. É isso que vai contar. E não o volume que você está dando. Gente, temos que pensar seriamente. E são pequenos gestos, pequenos atos praticados, é que vão nos engrandecer através da vida. Às vezes um simples olhar com complacência por alguém, emitindo um pensamento
de votos, de progresso, de esperança, de paz, de alívio. Às vezes a gente vê uma pessoa aparentemente indigente passando pela rua e nós já achamos que, né, aquilo é algum marginal, alguma coisa. Os nossos pensamentos sempre pairam nessa hora. Que seja um marginal. Gente, nessas horas nós temos que entender a nossa real natureza. Porque aí você vai entender que aquela pessoa que hoje está vagando, desencontrada consigo mesmo, muitas vezes derivando para a criminalidade, é um irmão, vivendo talvez os desencontros que nós mesmos vivemos no passado. Ou já esquecemos que até em nome da santificação queimávamos pessoas. Gente, então é isso que nos faz crescer e nos educar, tendo sempre um pensamento de piedade, de esperança para aqueles que nós sentimos que estão marginalizados. Gente, mansidão não é só a ausência da violência, é a manifestação do amor, da piedade para com aqueles que sofrem, não só o sofrimento da enfermidade, da dificuldade, mas aquele sofrimento moral que muitos atravessam. Eu acho que aí, gente, é hora de nós exercitarmos o amor, compreendendo que essas pessoas lá no íntimo estão clamando por socorro, por um minuto de paz, de esperança. E se você enviar um pensamento de paz, de esperança, com certeza vai fortalecer essa alma, esse espírito, e ele terá o seu momento. Tem uma passagem de André Luiz, que ele atendeu um único paciente de graça, não é? E é interessante que quando ele foi socorrido lá nos umbrais onde ele estava, né? Que aliás o umbral não é um lugar, é um estado de consciência. E aí o benfeitor entrou no seu universo para resgatá-lo. E ele falou que o que estava promovendo aquele auxílio não era a caridade que ele fez com aquele paciente, porque ele fez para se libertar dele, que ficava sentado ali nas escadas em frente ao consultório. E ele, para se ver livre dessa pessoa, foi atender o que estava doente. E é óbvio que aí o mentor explica. Graças às preces dessa pessoa, de tanto pedir por você, por gratidão de você ter socorrido o seu ente querido enfermo, você está recebendo um auxílio agora. Vocês estão entendendo, gente? É a intenção que vale. Apesar que nós devemos fazer caridade de todo jeito que nós pudermos, mas é muito mais caridade, até para conosco mesmo, ser movido por uma intenção legítima, não é? Uma intenção espontânea e realmente caridosa, não é? Quando você sente que você quer ajudar a pessoa, não é? Eu acho que é por aí que nós temos que nos fiscalizar e analisar o que, não apenas o que estamos fazendo, mas como nós estamos fazendo, não é? Então, já passamos esse período desse engano de nós acharmos que porque cumprimos com a nossa presença no templo, já é o bastante.
O que nos leva para o templo e por que estamos no templo? O que estamos buscando, não é? Quanta gente que eu conheci, até cito um caso no nosso livro Perdão, em que, meu Deus do céu, a pessoa doava fortunas para a igreja e não dava um tostão para alguém que lhe viesse pedir, até mesmo um prato de comida. Quer dizer, vocês estão entendendo? Isso é falta do quê? De uma fé raciocinada, da pessoa compreender realmente onde está a atitude de caridade, ou se interessar por ela, mais do que se interessar para ganhar os céus, não é? Com as moedas de César, não é isso? É com as moedas do coração é que nós vamos construir o nosso bangalô do outro lado da vida. É, gente, a vida lá continua a mesma coisa. Tem tudo, tem favela, tem mansões, tem tudo. Cada qual estabelecido, é lógico, no plano vibratório que diz respeito à evolução de cada um. Então vamos crescer nessa compreensão, entender o Espiritismo de fato, e não ficarmos aí discutindo, não é? Ou propagando até o que nem nós analisamos ou conhecemos de verdade, não é? Viajamos na superfície do conhecimento, numa euforia estranha, contribuindo mais, não é? Como oposição do que contribuição. O que eu vejo que as pessoas compartilham muitas vezes na internet, me dá tristeza às vezes, de ver que, poxa, será que a pessoa não consegue analisar dentro do bom senso o que é para ser divulgado ou não, ou se é real, se não é. Então tem pessoas que se fecharam dentro de uma concepção do que tudo que é psicografado é verdadeiro. E nos tempos que nós estamos vivendo hoje, mais ainda temos que seguir aquela recomendação de Erasto, recomendação que fez a Kardec. É preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Então, vamos abrir os olhos e crescer e prosperar, sem perder o fio da meada, não é? Então vamos lá, gente, vamos ver como é que estão as pessoas. Vamos lá. Nós temos o Carlos Alberto, de São Paulo, e ele faz a pergunta: como não temer a morte? Obrigado pelos ótimos programas esclarecedores. Carlos, querido, para não temer a morte, nós temos que conhecer a morte. E você, toda noite, você sabe mais ou menos o que é a morte. É quando saímos do corpo, deixamos o corpo, estamos no mundo espiritual. Quer dizer, não há morte. É uma transição de um plano para outro. Não é? Não tem sofrimentos, não tem amargura, não tem nada. Se nós vivemos mais ou menos alinhados com o bom senso, meu Deus, mesmo que tenhamos alguns erros praticados, alguns equívocos, gente, a morte não é cruel. Não. Com certeza. Então, acalma o teu coração. Que no momento de fazer a viagem, você nem vai perceber. Quando você se der conta, você já está lá. Tá bom? Gabriel de São Caetano, amigo, porque alguns problemas nunca acabam. Sempre achei que teria que lutar pela vida, mas percebo que preciso lutar para sentir menos a deficiência. Filha, você pediu essa vida de dificuldades.
Não foi Deus que impôs para você, ou te empurrou para a vida. Você fez um planejamento. Então, você realmente tem, é lógico, de lutar pela vida e lutar também para superar a deficiência, não é verdade? É isso aí, filho. Eu às vezes fico vendo lá aquelas Olimpíadas, Paralimpíadas, aquelas pessoas com aquelas pernas de aço. Meu Deus do céu, como corre aquele. Você está entendendo? Se superaram. Então são heróis para a gente se inspirar, não é verdade? Principalmente pessoas que lidam com alguma deficiência, não tenha nem dúvida. Amigo, por que minha sobrinha é tão apegada a mim? Será um amor de outras vidas? Pode ser, sim, como não? Pode ser que vocês já foram irmãos, pai, mãe, nós não sabemos, mas não existe amor à primeira vista. O amor é construído através do tempo. Então, se existe esse amor entre vocês, é evidente que já foi construído um dia numa relação feliz, com certeza. E a nossa Ruth Cardoso de Itaiúba. Ruth, esse teu depoimento me deixou muito feliz, não é? Hoje eu quero dar depoimento de como minha vida mudou depois que conheci seu programa. Tenho 2 filhos, Fernanda, de 34 anos, e Eduardo, de 30. Ele é deficiente mental. Sempre acreditei que meu filho fosse meu karma nesta vida, mas apesar de todas as dificuldades para criá-lo, ele sempre foi muito carinhoso e muito tranquilo, ao passo que a menina sempre foi uma criança extremamente difícil, de gênio indomável. Depois comecei a assistir seu programa e a fazer e seguir os seus ensinamentos, eu comecei a ver minha filha com outros olhos. E hoje, meu amigo morando a 500 quilômetros de distância, nunca me senti tão perto dela. Me sinto como se estivesse acordada de um longo sono e agora mais desperta, consigo enxergar com mais clareza. Devo isso ao Senhor. Muito obrigado. Deus o abençoe sempre. Beijo no coração de todos. Você não deve isso a mim, filha. Você deve isso à doutrina dos Espíritos. Não é? Porque esses ensinamentos que nós estamos passando, eu estou transferindo um bem para você. E você vê que bem muito grande, né? Que também felicitou a minha vida. Porque tudo neste mundo é segundo nós vemos, segundo nós observamos e segundo nós reagimos. Sócrates já dizia isso. Nada tem o seu valor em si mesmo, senão segundo quem olha, quem observa. Não é? Muita coisa que para alguns não tem valor, para outros pode ter um imenso valor. E assim é a nossa posição muitas vezes contraditória, não é? Diante dos valores que a vida nos propõe. Então vamos lá. Ainda continua a Ruth. Amigo, sempre fui uma pessoa organizada, mas uns tempos para cá tenho sentido maior necessidade de deixar tudo em ordem. Sinto uma melancolia, uma saudade, não sei de onde. Só sei que está muito forte. O amigo pode explicar? Filha, a melancolia, inclusive, tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que fala da melancolia. Todos nós reencarnados sofremos em algum momento dessa melancolia. Nós deixamos amigos em outros mundos, em outros planos. Deixamos moradas que nos causavam talvez muita alegria e não soubemos honrar. E hoje estamos aqui, não é? Exilados nesse mundo para novas experiências. É óbvio que vai bater uma melancolia de vez em quando, não é? É isso mesmo. É uma saudade não sei de onde, não sei de quem. Com certeza, filho. Isso todos nós sentimos. É característico na reencarnação. Fernanda do Ipiranga, São Paulo. Boa noite a todos e ao senhor também, meu querido orientador. Gostaria de saber se o senhor tem tido mais desdobramentos recentes
para nos informar. Beijos no seu coração e obrigado pela bênção de seus esclarecimentos. Olha, filha, está começando de novo. Estou saindo, estou colhendo algumas informações, inclusive sobre um panorama muito interessante, focando certos acontecimentos que eu devo estar visualizando de lá para cá, não é? Mas vamos aguardar, né? Não depende da gente. Depende de algum amigo espiritual vir nos buscar e falar, Nelson, vamos. Você precisa ver umas coisas por aí. Todos nós podíamos desenvolver isso. É que é difícil, não é fácil não. Porque não faz parte do nosso métier, do dia a dia, né? Quando você está assim dentro de uma perspectiva de trabalho como eu, é óbvio que isso vai ocorrer de vez em quando, como aconteceu, né? Em alguns livros, né? Publicados, com certeza. Então vamos lá, Luiz e Silvana Niterói. Boa noite, Sr. Nelson, Dona Ana e todos os irmãos. Hoje mais calma, agradeço pelas suas palavras e peço pelo meu cunhado Cláudio, que partiu precocemente, embora de temperamento forte, tinha doçura e bondade em seu coração. Que Deus ilumine principalmente meus irmãos, pois vamos precisar muito da ajuda deles para cuidar da família que ficou. Gratidão, seu Nelson. Olha, filha, é isso aí. Temos que administrar bem todos os acontecimentos, né? E é óbvio que, dentro da medida dos merecimentos, é evidente que o Cláudio vai receber todo o apoio que ele precisa. Não tenha nem dúvida. Eliana AP Santa Ana do Amaral, São Carlos, São Paulo. Olá, boa noite, tudo bem? Primeira vez que participo ao vivo online, mas sempre vejo pelo YouTube. Parabéns, amo esse programa. Muita luz ao senhor e todos que do plano Terra, aqui do plano Terra. Assim seja, um abraço. Obrigado, seja bem-vinda. Estaremos esperando você aqui todos os domingos. Valéria, Porto Alegre, estou aqui, beijos no seu coração. Obrigado, Valéria. E eu estou aqui, todo fresquinho aqui no programa, né? Graças a você, né? Vou ser sempre grato a você. Luiz, de São Paulo. Boa noite. Nelson, será que já estamos perto do auge da transição? Pois agora até mulheres vão ter que esperar para terem filhos. Tem uma passagem na Bíblia que iria chegar um tempo em que as mulheres não teriam filhos, bem no final dos tempos. Grande abraço para todos os amigos. Olha, tem uma afirmação de Jesus que deve ser estudada, analisada direitinho, tá? Jesus fala assim: ai das grávidas naqueles dias. Bela advertência, né? Estamos vendo. Não só por essas questões de enfermidades, mas Jesus previa a quantidade de espíritos que estariam renascendo, não é? Bastante evoluídos na inteligência, mas moralmente decaídos. E estamos vendo aí a luta das professoras, dos professores, não é? E das mães. Eu nunca me esqueço de uma senhora na casa espírita. Um dia, quando terminou os trabalhos, eu estava na porta da casa espírita. Ela falou assim: seu Nelson, reza para a polícia matar o meu filho, antes que ele mate mais alguém. Não é fácil, não. Quantas mães estão vivendo esse drama? Às vezes nós nos condoemos daquela criatura assassinada e odiamos o assassino, né? Lamentamos pela mãe do assassinado. Todo mundo esquece da mãe do assassino, que é uma dor muito maior do que perder um filho.
Não é? Vamos pensar nisso. Ambas situações são dolorosas, mas você perder um filho para o crime, a mãe que ama desejaria a morte para o filho, para não vê-lo, não é? É duro, gente, mas estamos aí. Ana Maria, Liliane e Sofia. Boa noite, amigo Nelson, dona Ana e todos da sala. Quando encontro pessoas que me dão abertura para poder esclarecer sobre a vida, eu passo sua mensagem, amor e caridade, com o nosso semelhante. Abraço a todos. É isso aí. Amar, perdoar e servir é o tripé da felicidade. Vamos lá. É a Beatriz Almeida, de São Paulo. Boa noite aos amigos de longas datas. Senhor Nelson, eu já li vários livros de sua autoria e quero dizer que foi importante para o meu crescimento espiritual. Quero ler todos, estou emprestando para os meus amigos que estão gostando muito. Abraço. Obrigado, Beatriz, que Deus te abençoe. Eu acho que você presentear livros, né? É muito bom, principalmente com temas, né? Você já percebeu que os livros, que a gente não são muitos, mas todos são carregados de uma mensagem importante para o verdadeiro objetivo a ser alcançado na vida, que é o que importa. O resto é perfumaria. Toninho Aires, São Vicente. Boa noite, senhor Nelson e todos presentes na sala. Erramos quando escolhemos a quem deve receber uma caridade? Obrigado e um beijo no coração de todos. Olha, não entendi bem a tua pergunta. Quando escolhemos a quem deve receber uma caridade, é complicado. Isso aí, eu acho que você está se referindo a isso, porque às vezes é feita uma triagem, né? Para ver para quem vai dar, não dá. Isso é nas casas espíritas. Mas eu lembro de uma passagem que o Chico estava lá na rua com aquela fila imensa esperando, né? E passando por ele dando, as pessoas dando alimento, e ele dava uns troquinhos para as pessoas, e o repórter perguntou para ele: Chico, será que nessa fila não tem alguém que não precisa? E o Chico falou: olha, meu irmão, desde que alguém entre nessa fila, ele está precisando de alguma coisa. Você está entendendo? É caso para a gente analisar. Rogério, Fátima e Mariana, São Paulo. Prezado senhor Nelson, o que é verdadeiramente fé? Obrigado e abraços ao senhor e a todos os amigos. A fé, ela só se consolida quando você passa a ter certeza, com base no conhecimento, e não crer por crer. Você tem que saber por que você crê. Então, a doutrina dos Espíritos, ela tem essa característica. Depois que você compreende a natureza através da doutrina dos Espíritos, você não tem mais fé. Você passa a ter uma certeza da natureza espiritual da vida. É diferente. Então, essa é a verdadeira fé. A fé que raciocina, não tenho nem dúvida. Agora, essa fé que aceita tudo, o que é imposto por uma doutrina, por uma religião, isso é uma fé morta, né? Cega completamente. Elvira Vicuna, de São Bernardo do Campo. Senhor Nelson, boa noite. Agradeço aos seus ensinamentos que muito me ajudam a entender os momentos da minha vida. Abraços e boa semana para todos da sala, em especial o senhor e dona Ana. Obrigado, Elvira. Um beijão, Elvira. Obrigado também. Dirceu de Santos. Alô, guerreiro Nelson, companheiro desta sala de aprendizado. Gostaria de saber se já existe uma programação de palestra para este ano. Já tem alguma programada para Santos ou Baixada Santista?
Não esqueça de nós, um beijão no coração. Dirceu, eu estou pensando aí. Estou com o freio de mão puxado aí. Estou fazendo um tratamento aí para fortalecer o meu coração. Na parte física, é óbvio. Edna, Minas Gerais. Boa noite, Sr. Nelson. Qual a sua opinião sobre pessoas assim como eu, que se sente tão diferente das pessoas? Sou muito emotiva, amo as pessoas e nunca sou compreendida. O senhor acredita que pessoas como eu sofrem de algum modo de depressão? Ou isso, sob a visão espírita, é fraqueza? Filha, você é uma pessoa emotiva. Você falou a palavra certa. Quando a pessoa é emotiva, ela sofre muito. E às vezes ela acaba criando uma situação bipolar, que é o que você tem que tomar cuidado. Porque, como você falou aí, nunca sou compreendida. Então você analisa bem como é que está essa tua emotividade. Após, você sentir que não está sendo compreendida. Até onde vai a tua indignação? Para você poder avaliar, tá? Agora, com certeza, a pessoa emotiva é uma fraqueza. Muita gente acha que a pessoa é muito boa, coitada. Ela sofre por causa dos outros. Já vi muitos emotivos, no momento de uma emoção maior, agredir até quase a morte. Então a gente tem que saber separar esse emocional dos sentimentos. É que nem aquele caso, a pessoa assiste uma novela dramática, um drama, chora copiosas lágrimas, mas não tem piedade da vizinha que está enferma há meses e ela nem vai lá fazer uma visita, nem nada. Está entendendo? Então a gente tem que saber entender e separar o emocional dos verdadeiros sentimentos. Tá? Elvira Vicuna, São Bernardo do Campo, de novo, tá certo. Sou eu de novo. Peço sua oração especial para minha nora Francine e para o bebê Beatriz, para que o final da gestação seja abençoado e com saúde para ambas. Grata? Com certeza, filha. Já estamos vibrando, todos que estamos aqui. Hoje eu recebi a fotografia da Bianca. Quem acompanha o programa sabe de que eu estou falando. É a filhinha da Viviane. Então vamos lá. Albano Rosena dos Santos, Nova Santa Rita, Rio Sul, Rio Grande do Sul. Boa noite, Sr. Nelson. Me fale sobre o Zika vírus da gestante de seus filhos. Abraço. Beijo no seu coração, amigo. Filha, eu gostaria de ter uma palavra, no momento de uma esperança rápida. Mas eu vou dizer uma coisa que eu tenho analisado muito, posso até estar errado, mas você percebeu que tem aquelas que já nasce caracterizado a microencefalia. Não é apenas a diferença que indica a microencefalia. Ela já tem um cérebro menor. Ainda vi esses dias uma criança de 2 meses, com a cabecinha pequena e o rosto desenvolvido. E agora, nesses casos onde a criança nasce, com o cérebro com alguns centímetros a menos, segundo os padrões, só quando essas crianças crescerem para a gente saber quais serão as sequelas. E se realmente isso é provocado pelo Zika vírus. Mas, segundo os cientistas, parece que sim. Então eu acho que nós temos que aguardar e entender que nada ocorre nesse mundo sem um propósito justo. Sempre para nos beneficiar em relação ao Espírito Eterno que nós somos. Então, muitas vezes vivemos na Terra situações angustiantes em benefício do nosso Espírito Eterno, do Espírito Eterno que somos.
não é? Porque logo estaremos voltando para o mundo espiritual. E lá é que conta, não é? O que valeu a pena viver na Terra. E os depoimentos que a gente tem através, não é? De uma obra intensa de Kardec, de Chico, fica fácil compreender que aquilo que parece tragédia é um bem muito maior, compreendido só mais tarde. Então é isso, Albano. Dirceu, Nelson, você me deixou ansioso com essa possibilidade de lançar um livro com notícias de um livro comentando assuntos sobre o momento que estamos vivendo. Acredito que será muito esclarecedor. Creio que vai me tirar muitas dúvidas. Já estou na fila para adquirir. Está falando aí, eu estou todo arrepiado aqui, cara. Acho que ele vai vir sim. E baseado em algumas meditações que eu estou fazendo, porque você sabe que o Papa, em dezembro, ele estava falando dessa questão da Terceira Guerra e tal. Aí, de repente, ele parou e falou, e olha, talvez seja esse o nosso último Natal a ser comemorado. Quer dizer, não estamos aqui profetizando tragédias, nada, mas quando uma pessoa da índole desse Papa fala alguma coisa, é digno de a gente estar meditando, sim, porque ele já demonstrou sabedoria, não é? Então, ele deve ter alguma transcendência, saber de algumas coisas, né? Que ele nem pode revelar explicitamente. Mas pode ser que esteja assim, já se configurando alguma coisa para o benefício de todos nós, né? Porque nada acontece para nos prejudicar, né? Beatriz Almeida, Sr. Nelson, na TV está dizendo agora que o Zika vírus já é mundial. Olha, filha, não tenha nem dúvida, se tiver que vir um vírus por aí, ele virá e trazendo sempre um grande benefício para a humanidade. Não é? Entra no meu site, lê um livro virtual que tem lá, entra lá no link, livros virtuais. Entra lá e lê esse livro que vai aparecer. Um sonho de esperança. Tem alguma coisa sobre isso, tá? Vale a pena você dar uma olhadinha. Eu até estava imaginando, né? Como é que essa verdade do Espiritismo é tão forte, né? Até nessas horas. O que é que nós estamos assistindo? Um mosquito, né? Abalando as estruturas até das grandes potências. Você sabe que o macro não consegue destruir o micro, mas o micro tem forças para prejudicar muito o macro. Olha que coisa fantástica, não é? É natureza. São recursos que estão aí latentes para atender os anseios, as necessidades do ser humano segundo o seu comportamento. Quem é que está alimentando esse Aedes aegypti, se não os pensamentos deletérios do ser humano? Quem é que faz com que se materialize esses vírus? Gente, temos que parar para pensar. A doutrina dos espíritas é um manancial de conhecimento que serve como uma ferramentaria para você analisar tudo o que acontece, né, no universo, não só na Terra. Então é óbvio que dentro dessa visão ampliada, muitas coisas se tornam mais compreensíveis.
Vamos lá, vamos ver se tem mais alguém, senão vamos encerrando com a graça de Deus. E é lógico, convidando vocês a vibrar nesse momento, pela Francine, que vai ter um bebê, e vibrar para todos que estão aqui conectados, para a humanidade em geral, colocando a força do nosso magnetismo para viajar no espaço na direção das necessidades mais diversas, levando o bem-estar como um amplexo da nossa projeção. Que haja paz nos corações aflitos, desesperados. Vamos sempre vibrar, gente. Quando nós deitamos à noite, vamos colocar o pensamento para trabalhar por alguns segundos. Estamos subestimando a força do nosso pensamento. Estamos subestimando as possibilidades do espírito, mesmo estando reencarnado. Vamos despertar, crescer, exercitando essa força, buscando alcançar o benefício do meio onde vivemos, pelo menos, até um dia alcançarmos a nossa projeção benéfica na direção de todos, atingindo uma ampla dimensão. É isso aí, gente. Beijão no coração de todos e até o próximo programa.